Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 44. Eu sou Rafael Arinelli e hoje a casa vai cair, hein? Eu sou Daniel Cury e eu adoro o cheiro de frases famosas pela manhã. Aqui é o Henrique Risato e eu acho que esse podcast vai ser só pra encher linguiça. Por que só pra encher linguiça? É uma antecipação pro filme do cara que não tem mais cueca. Nossa senhora. Agora o Superman não tem mais a cueca pra fora da calça. Tipo, ele não tem cueca. Entendi. Espero que as pessoas que estejam escutando estejam ansiosas pro podcast 45 sobre Super-Homem. A gente vai destrinchar o Super-Homem inteiro no podcast. O filme do Super-Homem, fique bem claro. Até porque o Super-Homem ia ser um pouco difícil, né? Mas tudo bem. Hoje no podcast Cinemação número 44, a gente vai colocar a casa abaixo. Vamos falar sobre os filmes que a gente não viu, filmes que a gente deveria ter visto e nunca viu. Aquela vergonha alheia mesmo, assim. Todo mundo fala, pô, filme bom, aquele tal, aquele outro, não sei o que, e a gente não viu. Vamos revelar quais são os filmes que a gente não viu. Para começar o podcast Cinemação número 44, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, comentários chegando em avalanches pra gente, muita coisa legal vindo e o pessoal tá sempre entrando em contato com a gente via Facebook, via Twitter, via e-mail e assim vai. Mas a gente precisa dizer pra eles como chegar nesses meios de contato. Então, Dani, destrinche para nós, usando mais uma vez a palavra no mesmo podcast, como que as pessoas fazem para escrever pra gente, para ter o contato com o Cinemação. Palavra do dia, #destrinchar. Pois é, quem quiser mandar pra gente uma mensagem via Facebook, é só ir no facebook.com/cinemação e comentar onde quiser em todas as nossas postagens, ou mandar uma mensagem, ou enfim, citar o Cinemação. E claro, curta lá a página do Cinemação do Facebook e aproveita para ver todas as novidades, para saber das nossas promoções e tudo mais. Quem quiser seguir a gente no Twitter, é só entrar no twitter.com/cinema_ ou sublinha, tem gente que fala, né? cinema_ação. E lá você segue a gente no Twitter e pode dar reply, mandar DM, fazer o que você quiser para entrar em contato com a gente. Quem preferir escrever alguma mensagem um pouco mais longa ou não tem essas redes sociais, pode mandar um e-mail para contato.cinemação@gmail.com e mandar a mensagem que quiser, com críticas, sugestões, ideias malucas, comentários, o que você quiser, você pode contar pra gente, que a gente não conta pra ninguém, a gente só conta aqui no podcast. Perfeito! E mais um recadinho que a gente tem pra dar é que hoje o podcast ele é gravado toda terça-feira e ele é publicado toda quinta-feira. Então hoje, terça-feira, foi o final da promoção do sorteio do par de ingresso pro Star Trek. E a gente teve aí uma vencedora, não é isso, Henrique? É isso mesmo. E a vencedora foi a Carolina Bonturi, de Campinas. Parabéns, Carolina. Parabéns, Carolina. Mais um ingresso entregue. Agora só falta você entrar em contato com a gente pra gente poder mandar os ingressos para você. Você vai poder assistir Star Trek na faixa, como o Henrique disse no último podcast, no Vasco. Algo que eu nunca tinha escutado antes. E vale a pena assistir o filme, não vale não, Henrique? Vale a pena pra caramba, eu curti. Eu até tinha colocado no meu Facebook assim, se você ganhar, me convida, mas
sei lá, se quiser me convidar, tá com 2 ingressos aí. Legal. E comentário agora? Quem que vai começar hoje? Eu vou começar lendo um comentário da Dani Cosmoveg, que é autora do Cinemação e tá sempre comentando, então é super legal. Ela comentou o seguinte, no último podcast, inclusive, na postagem do blog com o podcast Cinemação 42, que foi quando a gente falou da Pixar, ela comentou o seguinte: olá, falar da Pixar é sempre um enorme prazer. Vocês falaram que era mera coincidência sair filmes parecidos na Pixar e na DreamWorks, mas na verdade, um dos executivos da Disney foi mandado embora e ele sabia do esquema de 5 filmes, o tema e os anos que seriam publicados. Com essa informação, ele fundou junto com o Steven Spielberg a DreamWorks e por esse motivo, quando sai formigas em uma produtora, sai na outra, peixes, monstros, e nessa competição temos o plágio mais bem sucedido, que é o Shrek, né? Então, foi uma análise bem legal. Eu fiquei sabendo até um pouco depois do podcast da Pixar sobre essa história do executivo que saiu da DreamWorks. Eu não sabia de detalhes dessa história. Mas de qualquer forma, independente de executivo que sai de uma empresa e vai para outra, existe uma certa sintonia entre todo mundo em Hollywood. Porque todo mundo lê roteiro de muita gente, é muito produtor recebendo muita proposta, é muita produtora com muito projeto que uns dão certo e outros caem. E às vezes quando um dá errado numa produtora, o roteirista vai lá, leva o roteiro para outra. No meio dessa bagunça existe as pessoas ficam sabendo, né? Então uma coisa que eu sei, por exemplo, que foi o caso recente da Branca de Neve. Teve 2 filmes da Branca de Neve no mesmo ano, com tons diferentes, sim, mas a mesma personagem em filmes de diferentes estúdios, né? E isso acontece porque os roteiristas estão sabendo, estão de olho, e daí um fala assim, vou fazer esse filme e tal. E aí surgem essas ondas, né? Tipo, filmes que ressuscitam determinados personagens, ou filmes que retomam coisas da década de 80, da década de 60. Então é por isso que surge, mas foi muito interessante isso que a Dani Cosmoveg comentou. E ela também comentou do Shrek, né? Seria a versão da DreamWorks pro Monstros S.A., que agora tá com uma continuação aí no cinema. Na verdade é um prequel, né? É uma pré-sequência. E o Shrek teve acho que 4 ou 5 filmes, então são 2 franquias da Disney Pixar e da DreamWorks que deram muito certo. E continuando com a qualidade que eles têm hoje, eu acho que é muito válida essa concorrência e essa troca de informação se manterem o nível, né? Eu acho que agora não tem mais porque já passou o conhecimento que esse executivo tinha, né? Mas de qualquer forma, enfim, pode ser um problema, mas também é interessante, eu acho. Eu precisaria meditar a respeito disso. O comentário que eu tenho aqui é da Elisa Cazorla, que ela enviou, na verdade, esse comentário pra gente através do Twitter, e ela falou o seguinte: a gente postava no Facebook lá algumas frases de personalidades, e uma delas foi o Woody Allen, que foi tema de um podcast que a gente fez só sobre esse diretor genial que o Hollywood tem, né? E ela falou o seguinte: o Woody Allen é genial, adoro a frase dele: se meus filmes não dão lucro, sei que estou fazendo algo certo. A gente comentou, inclusive, sobre essa frase no podcast, né? Quando justamente ele falando sobre essa diferença de lucro, dinheiro e sucesso e tal. E sem dúvida nenhuma, assim, o fato do filme dele não dar tanto lucro mostra, inclusive, que ele tem um público mais restrito, assim, até, vamos dizer, intelectualizado. Sim, pero não mútil, eu acho. Eu acho que ele faz, sim, de filme para ganhar dinheiro e ele precisa de certo quantidade de bilheteria, né? Não é à toa que os filmes dele, as distribuidoras acabam planejando muito bem os lançamentos, não lançam em qualquer data, tal. Claro, nenhuma distribuidora vai fazer isso. Mas eu acho que assim, é um pouco porque ele tem um público mais específico, mas também ele não é um produtor independente que só quer fazer filme maluquinho pra passar em festival. Não, ele quer passar no cinema e ganhar dinheiro com isso. Mas é válido. Bom, meu comentário, quem mandou foi o Alessandro Silva. Ele falou sobre um post que eu acho que ele viu lá no Twitter, que é do Conheça Afternoon Delight. Ele escreveu o seguinte: parece ser um ótimo filme. Eu também acho, não só porque eu que coloquei a notícia, mas eu acho que esse Afternoon Delight, ele deve ser um drama meio comédia. A história é assim, é um casal
que tá com o relacionamento meio xoxo, com aspas, com os dedos. E daí eles resolvem contratar, assim, um stripper pra dar uma calientada no relacionamento, tanto do marido quanto da esposa. Só que o marido acaba se envolvendo mais do que era pra se envolver. E o legal desse filme são os atores. O marido, quem faz é o ator o Josh Radnor, que ele é o Ted Mosby do How I Met Your Mother, que é um seriado que eu sei que o Rafael Arinelli e o Daniel Curi somos fãs. A esposa é a Catherine Hahn. Ela é aquela mocinha do Como Perder um Homem em 10 Dias. É uma das amigas lá que é meio fracassadona, assim. E, tipo, o personagem também lá do Josh Radnor também é um cara muito tonto, assim. Então são dois atores meio losers que tem bem a cara do filme. Eu acho que vai ser um filme bem legal, assim. E é o vencedor do prêmio Sundance, né? Mas ele é um típico filme que com certeza não vai chegar em tantas salas de cinema no Brasil. E eu até arriscaria dizer que talvez ele nem passe no cinema no Brasil. Eu acho que ele chega direto em DVD. Ele é um típico filme, assim, interessante, tem as suas coisas boas, mas ele é uma produção muito independente e muito diferente do que o Brasil recebe com grande expectativa. Então eu acho que ele é bem possível que ele nem chegue no cinema no Brasil. Eu acho que um outro ponto legal de destacar desse filme é que esse filme vai ser praticamente uma reestreia do Josh Radnor como ator de filmes de cinema, sendo dirigido por um diretor de cinema mesmo, porque antes desse filme, o Afternoon Delight, ele fez em 2012 o Liberal Arts. Em 2010 ele fez Tudo Acontece em Nova York. Os dois filmes ele escreveu, ele dirigiu e ele atuou. Então ele estava indo por uma linha, inclusive eu escrevi uma crítica sobre o Liberal Arts e eu escrevo lá, eu digo que ele estava indo por uma linha assim que ele estava fazendo muito mais do mesmo e ele estava ficando assim muito previsível nas atuações dele. São sempre filmes focados em Nova York, sempre o mesmo tipo de personagem que tem a ver com o Ted Mosby. Assim, sabe quando parece que fica muito repetitivo e cansativo assim? Então o Afternoon Delight pode trazer de repente um tempero a mais aí do Josh Radnor pro cinema. She looks into the mirror thinking, what did I do wrong? There he goes, but I gotta keep moving. There ain't nothing. 2, 1, 2. Miss O'Malley didn't mean what she said. Got a heart. Bom, a gente pensou nessa ideia, nesse tema do podcast, justamente para mostrar que é impossível assistir todos os tipos de filme de todas as épocas e ainda vir falar sobre esses filmes aqui e tal. Então, o que a gente pensou em fazer? Vamos mostrar para as pessoas que a gente não consegue assistir tudo. E pior ainda, né? Tem muitos filmes que são clássicos, são artigos de como se faz cinema e tal, e, né, assim, filmes super bem acabados e tal, que de repente a gente não viu, mas como a gente tem informações diferentes, tem visões diferentes, a gente acaba querendo assistir os filmes para tentar estudar, pensar neles, tentar entender como que foi feito todo o mecanismo dele de ser produzido e tal. E aí, para fazer isso, a gente começou a bolar, né? Como que a gente vai fazer o podcast, então? Vamos fazer o podcast, vamos listar os filmes que a gente não viu, vamos cruzar as listas e não sei o quê. E aí a gente criou um mecanismo aqui que a gente fez uma listinha de alguns filmes, cada um fez a sua lista, independente, ninguém mostrou pra ninguém, pra gente justamente ter reações autênticas, assim. Então, o que a gente quer? A gente quer ir falando os filmes que a gente não viu e que os outros, né, falem um pouco sobre esses filmes, porque se eu não vi, pode ter muita gente que não assistiu também, né? Mas para começar essa discussão e essas listas que a gente fez e tal, e a gente vai passar por alguns desses filmes,
é interessante a gente pensar, primeiro, o que é que os filmes têm para não serem assistidos? É só falta de tempo, de repente? Ou eles têm algum tipo de... O fato de ser de uma época diferente, vocês acham que isso atrapalha o filme ser